Lucas capítulo 10, versículo de número 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga aleluia. Queridas, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre essas duas personalidades, Marta e Maria. E quero trabalhar ainda com essa temática, Marta e Maria. Quem sou eu? Com quem mais eu me identifico? Com Marta ou com a Maria? Marta e Maria, duas irmãs e duas atitudes. Então a gente vai traçar um perfil, né? Como psicólogo, eu não posso estudar mais a Bíblia sem traçar o perfil de personalidade de cada personagem. Eu me lembro que muitas vezes o meu esposo disse para mim: amor, você deveria aplicar mais dos seus conhecimentos de psicologia enquanto você está ministrando a palavra. E confesso que eu não me encontrava muito, né, nessa fluidez de fluir pela Bíblia e tendo uma compreensão também psicológica dos fatos. Hoje eu já consigo me encontrar mais, né, lendo a Bíblia e me ver investigando, estudando, observando cada comportamento de cada personagem bíblico a partir de uma visão também humana, porque eram seres humanos. A Bíblia fala de anjos, né, com postura de anjos, mas a Bíblia fala de pessoas, de humanos com características puramente humanas. Então nós vimos que até mesmo aquelas pessoas que eram pessoas espirituais, né, pessoas de Deus, elas não negavam a sua humanidade. Inclusive Jesus, o Filho de Deus, quando ele se fez homem, ele teve toda a sua característica de homem, né? Se sentiu cansado, teve fome, ele chorou, ele teve necessidade de descansar, né? Ele fez amigos, ele trabalhou. Então ele teve uma vida também de humano. Então nós não podemos ler a Bíblia, embora... Drica, venha para cá, minha filha. Venha para cá. Venha, pode vir. Não me importa não. Pode vir. Sente aqui com as suas irmãs e traga os seus bebês. Não basta ser mãe, né, gente? Tem que participar da maternidade, né, a tempo e a fora de tempo. Então, faz parte. Amém, queridas? Então, eu quero traçar aqui com vocês um perfil de personalidade de Marta e depois o perfil de personalidade. Pode vir para cá, Nete. Pode vir para cá. Quem chegou mais cedo recebe as boas-vindas. Quem não chegou, a gente vai dando as boas-vindas aqui do altar mesmo. Então eu quero traçar com vocês o perfil de personalidade, primeiro de Marta. Mas antes disso eu quero ler com vocês João 11:20, que fala um pouquinho também, só o versículo 20. João 11, que fala um pouquinho também das diferenças, né, de personalidade destas duas irmãs. João 11, versículo 20, que diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ouvindo, porém, Marta que Jesus vinha, ela saiu ao encontro do mestre. E Maria ficou assentada. Vamos lá? Então Marta, ela era uma mulher proativa e de atitude. Ela era uma mulher que tinha iniciativa.
Marta era uma mulher caracterizada pelo serviço, pelo dinamismo. Vai observando aqui, você já pode ir se identificando. Que eu sou assim, quando eu leio um livro, quando eu leio a Bíblia, eu fico assim me achando, onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou aqui nesse texto? Eu fico tentando me encontrar. Então vai tentando se encontrar aí, porque se você não se encontrar nessa mensagem, ela não vai fazer nenhum sentido, né? E não vai trazer nenhuma mudança para a sua vida, ok? Então Marta era uma mulher de serviço, dinâmica. Ela era representada, né, pelo trabalho de excelência, o trabalho de qualidade. Ela era uma mulher amiga, ela era amiga de Jesus, ela era uma líder excepcional. Marta era uma mulher inteligente, corajosa, cheia de energia, confrontadora, de alta voltagem, intensa, caracterizada pela ação e pelo movimento. Será que nós temos algumas Martas aqui nesta noite? Se não houvesse nada para fazer, ela inventava alguma coisa. Será que eu estou falando de você? Vamos embora. Cheia de entusiasmo, trabalhadora, cheia de confiança, intrepidez, força. Pessoas de personalidade, como a da Marta, ama fazer o que os outros dizem ou afirmam não ser impossível. Ou seja, são mulheres que gostam de desafio. Quando o outro diz assim, eu não posso, não dá, é muito complicado, é difícil, ela diz, opa, deixa esse trem comigo, né? Vira até, como é que fala? Mineiro, né? Vira até mineira, deixa esse trem comigo, e aí assume o controle da responsabilidade. A raiva é a emoção dominante na vida de Marta, ou das mulheres que têm a personalidade de Marta. Ela tem um perfil de personalidade intimidadora. Ou seja, ela não foge dos confrontos. Ela não foge de situações que vêm lhe deixar desconfortável, né? Então, ela não vê desconforto. É alguém considerado, ou é uma mulher considerada, vamos falar agora diretamente para o público feminino, estamos falando, né, de duas mulheres. Então é alguém considerado, é uma mulher considerada pavio curto. Conhece alguém assim? Vamos embora. É um tipo de pessoa que não tem um regulador de intensidade. Ou está ligado ou está desligado. Ela não tem um regulador de intensidade. Ou é tudo ou nada. Ou ela está totalmente envolvida no trabalho, ou ela não está fazendo nada. Ela não entende a importância do descanso. Para ela é trabalhar, ou então a vida é uma porcaria. Vamos embora, estou falando de alguém aqui. Para ela, conflito é conexão. Ela não se considera uma pessoa intimidadora, insensível e dominadora. Ela não se considera uma pessoa dominadora, intimidadora e insensível. Ela se vê como alguém ou uma pessoa honesta, direta e que não teme enfrentar os desafios da vida. Ela, afinal de contas, ela está na vida para isso, né? Para enfrentar o que der e vier. Sempre dando tudo de si em campo. Não tem a menor dificuldade em falar a verdade, mesmo que seja para uma figura de autoridade. Veja bem. Veja bem. Vamos seguir mais um pouquinho. Ela vê as coisas em preto e branco, como se fossem boas ou más, justas ou injustas, ou seja, é uma coisa ou outra. As pessoas são amigas ou inimigas. As pessoas são fortes ou são fracas. Ela não conhece o termo meio termo. Para ela ou é ou não é. Estou falando de alguém aqui? Marta poderia pensar, ainda bem que Maria está fazendo sala para Jesus, ou lhe dando atenção, enquanto eu preparo aqui as refeições. Ela poderia pensar assim, sim ou não?
Porque o texto diz que ela estava envolvida, agitada, mulher trabalhadora, dinâmica, proativa, produzindo. Então ela poderia dizer, ainda bem, eu estou aqui no meu campo de atuação. Eu estou aqui no lugar, na posição, na ação, no movimento, onde eu me encontro com a minha personalidade. E ainda bem que Jesus está lá, recebendo a atenção de Maria. Porque eu não posso fazer isso. Mas ela não pensou assim. O estilo de comunicação desta mulher que tem esta personalidade de Marta é um estilo de comunicação autoritário. Veja bem, vamos lá em Lucas 10, versículo 40. A parte B do versículo. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ordena-lhe, pois, que me ajude. Então, Marta, ela deu uma ordem para Jesus. Veja bem, Jesus ia passando em Betânia e Marta, logo, a mulher que está em movimento, ela percebe todas as coisas, né? Ou quase todas. E ela via que Jesus ia passando ali perto da sua casa. E ela tem a iniciativa de convidar Jesus a ir à sua casa. E Jesus, sem resistência, chega à casa de Marta, decide ir até a casa de Marta. Veja bem, Jesus nunca andava sozinho. Ele tinha 12 discípulos. Então estava Jesus e mais 12 discípulos. Quantas pessoas ao todo? 13 pessoas. 12 mais uma, 13. Aí ele chega na casa de Marta. 13 mais 3, Marta, Maria e Lázaro, 16 pessoas. 16 pessoas. E agora Marta, ela se encontra nessa função, nesse desempenho de atividades, né, de produzir o alimento para 15 pessoas. E pense comigo, naquele tempo não tinha delivery. Naquele tempo não tinha fast food. Naquele tempo não tinha comida pré-cozida. Naquele tempo não tinha micro-ondas. Naquele tempo não tinha geladeira. Então, se não tinha todas essas facilidades, significa que o desafio de Marta era maior. Porque hoje, quando a gente recebe uma visita em nossa casa, a gente pode ter lá uma lasanha pré-cozida, sim ou não? Podemos ter lá uma sobra ou uma quantidade de refeição lá no freezer, guardado, congelado, e a gente descongelar no micro-ondas. Fica tudo mais fácil. Ou então a gente pode, né, ativar esse modo de buscar em outro lugar, de pedir em outro lugar. Né? Antes já tinha isso. Hoje, depois da pandemia, a força foi muito maior, que é chamado de delivery. Então, naquela época não tinha nada disso. Então, a condição que Marta se encontrava, embora ela fosse proativa, trabalhadora, era uma condição de um grande desafio. E ela não negou fogo, não. Porque quando ela viu Jesus e a sua renca, ela poderia dizer, Jesus, até eu gostaria de receber na minha casa, porque o comentário que eu ouço o tempo todo é que esse homem está curando enfermos, expulsando demônios, está transformando a vida de tantas famílias. Então ela não pensou assim. Ela teve a disposição do trabalho. Mas, como ela tinha todas essas características na sua personalidade, logo, ela recebendo o mestre, ela nem para refletir que ela não poderia se dirigir ao mestre dessa forma. Senhor, ordena que esta minha irmã venha me ajudar. Ela poderia, se ela tivesse um outro tipo de personalidade, ela poderia dizer assim, Maria, vem cá. Ô menina, larga de ser preguiçosa. Ô mulher, tu não está vendo que na sala só tem homem, só tem tu de mulher lá? São 14 homens, só tu de mulher. Eu também sou mulher, vem para cá me ajudar. Ela poderia fazer assim, sim ou não? Sim. Mas ela não faz assim, porque ela não tem medo de situações de enfrentamento.
ela é corajosa, ela é destemida. E mesmo na frente de Jesus, os seus discípulos, ela vai e fala assim com a voz bem audível e pede que o mestre trouxesse socorro para ela. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Então, o tipo de personalidade de Marta é um tipo de pessoa que não tem medo de ninguém, não tem dificuldades de nada. É um tipo de pessoa que não sabe pedir desculpas ou liberar perdão com facilidade. É algo ligado à questão da personalidade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente aceita Jesus, Ele não nos despersonifica. O que é isso, pastora? Ele não tira de nós a nossa personalidade. Quem é Pedro vai continuar sendo Pedro. Quem é Marta vai continuar sendo Marta no sentido de personalidade. Quem é Maria vai continuar sendo Maria no sentido de personalidade. Mas Ele vai lapidar, Ele vai trabalhar áreas da nossa vida que precisam de uma lapidação. Tem uma personalidade mais assim, mais para frente, né? Como a personalidade de Marta, não é um defeito. Mas tem coisas nesta personalidade que pode ser um grande problema para que a gente rompa, para que a gente cresça, para que a gente alcance a plena, abundante e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém, diga aleluia. Então o Senhor, Ele vai trabalhar em áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Pessoas assim têm dificuldade de demonstrar fraquezas, vulnerabilidade e os seus sentimentos. Talvez por isso ela não chamou sua irmã à parte para mostrar que precisava da sua ajuda, mas quis mostrar que estava servindo diante de Deus e diante dos homens, né? Então assim, se ela chamasse a irmã, ela ia dizer assim, né, em outras palavras: ô irmã, não estou dando conta não, vem me ajudar. Ô minha irmã, me ajuda. Ô minha irmã, larga de preguiça, larga de ruindade. Ô minha irmã, se sensibiliza, vem me ajudar, eu preciso de você. Então pessoas com essa personalidade de Marta têm dificuldade de demonstrar que precisa de ajuda. Então ela tem mais facilidade em mandar do que ser humilde para pedir uma ajuda. Uma pessoa com a personalidade como a de Marta, ela tem uma necessidade de ser compreendida e de ser amada. Não é porque a pessoa tem essa personalidade que ela é um problema, que ela é um defeito. Não, gente. A gente tem que parar com essa mania de achar quem é diferente de nós é um problema, é um defeito, não presta para conviver com a gente. Porque a frase mais famosa que a gente ouve é que os opostos se atraem. E é verdade. Você vê que uma pessoa agitadinha, ela gosta de uma pessoa mais calminha. Olha o meu marido. Eu sou agitadinha e ele é mais calminho. Ele calminho, ele gostou do meu jeito agitadinho. Agitadinho, eu gostei do jeito dele calminho. Pronto. Isso dá o equilíbrio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a pessoa com esse tipo de personalidade não é um problema. E ela tem necessidade de ser compreendida e de ser amada. Tem necessidade de encontrar alguém da sua confiança para poder baixar a guarda e se sentir seguro, suficiente para abrir o seu coração. Então uma pessoa assim, ela tem necessidades tanto quanto os outros. Talvez aquele jeito durão é só uma capa. É só uma proteção de autodefesa. Mas ela tem necessidades vitais, como de qualquer ser humano, de ser compreendida, né, de dar amor, de receber amor, né, de estar contribuindo com alguém, de ter alguém contribuindo com ela. Então é um ser humano como outro qualquer. É diferente, mas não é um defeito. É importante manter alguém assim em atividade. Caso contrário, você vai encontrar uma pessoa entediada, como um cão filhote trancado em casa o dia todo. O que vai acontecer? Os amantes aí de cachorro
Se você tiver um cãozinho, um cachorrinho, um filhote trancado o dia todo dentro de casa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai chorar e vai reclamar o tempo todo. Sim ou não? Sim. Então, uma pessoa que ela tem uma personalidade proativa, dinâmica, dada ao trabalho, se ela ficar parada, ela vai ficar entediada. Ela vai se sentir em coma, né? Ela vai se sentir inútil. Então, ela precisa estar em atividade. Diga, eu estou entendendo. Diga, eu estou entendendo. Agora, veja bem, muitas pessoas acham que um homem com estas características que eu coloquei aqui, que são características da personalidade de Marta, que é um bom líder. A sociedade admira esse tipo de homem. Mas quando alguém encontra uma mulher com essa mesma personalidade de liderança, a pessoa firme, a pessoa que não se esconde, que não tem medo de se expor, né, que vai à luta e que mostra que ela é um ser humano como outro qualquer, ela é tida como controladora e dominadora. Quem já tinha feito aqui essa reflexão? Um homem com essas características aqui, trabalhador, proativo, dinâmico, corajoso, que não foge de confronto, né? É tido como, bota para pocar, diz para que veio, é um excelente líder. Como? É o cara, que homem é aquele? O homem não para, o homem é trabalhador, o homem é dinâmico, o homem é corajoso, o homem é destemido, o homem é isso, o homem é aquilo. Aí é colocado lá em cima na altura. E quando se encontra uma mulher assim, dominadora, toda ditadora, toda controladora, só quer ser, só quer mandar, só quer dizer, só quer ser a boa. Sim ou não? Quem está me entendendo, dê um forte aplauso ao Senhor, porque eu estou falando para uma plateia inteligente. Aleluia! Você vai sair daqui com outra cabeça. Diga para sua mulher, diga, você vai sair daqui com outra cabeça. Diga, está acontecendo dentro de você uma metamorfose. Diga, você vai sair daqui com a sua identidade mais curada e mais fortalecida. Diga, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Então, uma pessoa com uma personalidade como essa de Marta, e com uma espiritualidade desenvolvida, é o ponto-chave. É o ponto-chave. Então você consegue alcançar o ponto de equilíbrio. Quando você entende qual a personalidade que você tem, você não se esconde atrás de tantas outras personalidades para ser aceita, mas você entende que você não é perfeita. E que você precisa de mudança, de transformação. Apesar de você ter tantos pontos positivos, bons na sua personalidade, você entende que você precisa desenvolver a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. E Marta estava se negando a isso. Porque quando Jesus chega na sua casa, ela poderia dizer, né, esse tempo é um tempo para eu crescer. É um tempo para eu aprender. É um tempo para eu me desenvolver espiritualmente. Mas ela se nega a desenvolver a sua espiritualidade. Alguém com essa personalidade de Marta, quando ela está com a sua espiritualidade desenvolvida, ela é destemida, ela é inspiradora, ela é ativa, ela é apoiadora, ela é leal, ela é confiante, ela é intuitiva, ela é comprometida, ela é tolerante e é da sua natureza a bondade e o equilíbrio. Eu não estou falando de uma pessoa ruim, eu estou falando de um tipo de personalidade que precisa de transformação no caráter, porque a personalidade nada mais é do que o temperamento e o caráter. Você já disse ou já ouviu alguém falar alguma... Gente, Deus é mais. Crendo aos padres, fica até católico. Fulano tem um temperamento forte, viu?
Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Sim, gente, tem um temperamento forte, mas esse temperamento é um traço da personalidade dessa pessoa e que precisa ser trabalhado é o caráter. Porque se o caráter for trabalhado, você se torna uma pessoa com uma personalidade bem resolvida. Tem um temperamento forte? Tem, mas ele não lhe domina, ele não lhe governa. O que lhe governa é o seu caráter, é o caráter transformado, é o caráter moldado, é o caráter submisso ao trabalhar de Deus em sua vida. Quem está me entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Então esta pessoa, ela perde aquela rigidez, né, de não querer uma mudança, de não se render, de não se dobrar uma mudança, e ela se permite. Som, né? Tá com som. Ok, vocês nem me dizem nada, gente. Também eu falo tão alto, né, irmãs? Que nem precisa de microfone, né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero abrir com vocês lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Eu quero mais água, meu povo. Versículo do 1 ao 3. Aleluia. Que diz assim, João 12, do 1 ao 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Marta fazia o quê? Servia, trabalhava. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro de unguento. Depois a gente fala sobre Maria, mas até o versículo 2 aí diz que estava acontecendo uma ceia, né? Estavam ali reunidos os amigos de Jesus, né? Marta, Maria, Lázaro, os discípulos de Jesus. E Marta continuava fazendo a mesma coisa. Marta continuava servindo. Porque é da personalidade de uma pessoa proativa. É o serviço, é o trabalho. Ela se encontra trabalhando. Agora ela se encontra trabalhando com uma espiritualidade desenvolvida. Você não encontra nesse episódio aqui Marta reclamando de Jesus e nem da sua irmã Maria. Porque é perfil de quem tem uma personalidade assim, que não teve a espiritualidade desenvolvida, é reclamar do outro que não está fazendo igual. Ô pastora, eu estou aqui me acabando de trabalhar, mas fulano estava lá, ó, no celular, de boinha. Nem, como é que se fala? Nem bateu o coração, tem outro termo que diz aí, né? Hã? Nem bateu a passarinha. E eu fazendo tudo sozinha, né? Ou então os filhos reclamando com a mãe. Mãinha, quando a senhora sai, eu faço tudo sozinha. Mas fulaninho fica que não quer fazer nada, se envolver com nada. Então, quem tem a personalidade de Marta, proativa, claro, vai trabalhar, vai se envolver, vai fazer. Agora, quando a espiritualidade é desenvolvida em alguém com uma personalidade assim, ela não faz as coisas com reclamações. Ela entende que ela está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. E se ela não fizer aquilo, não é ela está morta. Ela não está vivendo. Porque quem está vivendo, principalmente sua personalidade, ou quem está com a personalidade saudável, ela vai trabalhar. Porque isso é como o respirar da alma dela. Se ela para de trabalhar, é porque ela não está bem, ela está doente emocionalmente. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Agora a gente vai refletir um pouquinho sobre a personalidade de Maria.
Maria, mulher de personalidade contemplativa, que amava sentar aos pés do mestre para aprender. Cultivava a intimidade com Cristo, por isso desejava receber muito do Senhor. Era receptiva, humilde, tinha prontidão, designação, disposição para obedecer. Amava a vida devocional e representava uma pessoa que dava atenção. Ela deu toda a atenção ao mestre em sua casa. Ela também era uma mulher de coração quebrantado. Diga aleluia. Ela se deleitava em Jesus, gostava de ouvir, estava aberta e tinha interesse em crescer espiritualmente. Era sedenta, queria mais Jesus, mente aberta e coração sedento, caracterizada pela devoção e pela entrega. Ela queria entregar para Jesus, o seu coração enquanto o mestre estava na sua casa. Alguém da personalidade de Maria é dada à meditação. Ou seja, a meditação é algo nato na vida dessa pessoa. Ela é de personalidade contemplativa, ela gosta de ficar ali refletindo. Tem tendência também à inércia, tem tendência também à preguiça. Você vê que cada personalidade tem uns pontos positivos, pontos negativos, que tem que ser trabalhados. Tem dificuldade de se movimentar. Pessoas da personalidade de Maria evitam conflitos a qualquer custo. Pois bem, quando Marta, sua irmã, fez essa queixa aqui dela para o mestre diante de todos, ela poderia se levantar devagar e ir lá e dizer assim: Maria, mulher, como é que tu faz um papelão desse? Eu estou morta de vergonha. Menina, por que tu não me chamou? Em vez de tu se queixar com Jesus, tu me chamava, menina, que eu vim aqui te dar uma mãozinha. Mas ela faz de conta que nem estava falando dela. Quieta ela estava, quieta ela ficava. Então, pessoas com a personalidade de Maria têm tendência à preguiça, dificuldade de se movimentar. Aí às vezes você fala assim: gente, fulano é tão quietinho, mas é quietinho quase parando. Evita conflitos a qualquer custo. É considerada uma pessoa que vive a dar desculpas. E está adormecida na vida. É alguém que você olha e você diz: gente, será que fulano está vivo? Gente, será que está vivo? Não fala, não diz nada. Só anda parado. Gente, é uma mosca morta. Às vezes a pessoa ainda elogia: fulano é uma mosca morta. Não diz nada, É uma pessoa tida como de boa convivência. Mas pessoas dessa personalidade têm uma tendência a ter uma autoestima baixa. Se adequa ao conforto tranquilizador dos hábitos e das rotinas. É alguém que tem dificuldade de se movimentar. Eu não estou dizendo que Maria tinha todas essas características, mas alguém da sua personalidade tem tendência a ter um perfil assim, ok? Estou trabalhando aqui com vocês no perfil de personalidade. Glória a Deus. Tem dificuldade de dizer não, de tomar decisões que a coloque diante de um confronto. Ela prefere o conforto da mesmice do que uma situação de confronto. Não vou nem mexer nisso. Isso vai me dar dor de cabeça. Isso vai me dar problema. Isso vai gerar muito trabalho para mim. Deixa lá. Vamos só orar. Vamos só orar. É alguém que tem dificuldade de se movimentar na direção do confronto para que haja ajustes. Tem dificuldade de reconhecer seu valor. Em geral, tem diversos projetos não finalizados. Começa e não termina. Começa e não termina. Será que tem alguém assim aqui? Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Vamos embora. Diga para sua irmã: vamos embora. Então, pessoas assim se sentem na maior parte do tempo cansada, mesmo quando não está fazendo nada de relevante.
dorme com muita facilidade, ignora o chamado, a vocação para agir, para ser mais energética, para ser mais ativa, para ser mais proativa, para ser mais dinâmica, para tomar as decisões que precisam serem tomadas. Dorme para fugir do conflito. Valoriza mais o ser do que o fazer. Valoriza mais o ser do que o fazer. Então vamos embora. Depois eu volto pincelando aqui. Vamos lá. É capaz de fazer de desentendida. Pode crer. Gosta de se esconder atrás de outras pessoas. Precisam amar mais a si mesmo do que os outros, pessoas assim. Elas precisam de uma autoestima, de uma cura na sua imagem, do valor que elas se dão. Porque elas acham que o seu valor é tido pelo valor que o outro dá. Poxa, fulaninha é tão gente boa. Oh, que pessoa boa de conviver, gente. É uma mosca morta, gente. Não fala nada, não ofende ninguém. Ou seja, não faz nada nem para mudar a vida dela, né? Permanece na mesma o tempo todo. Gosta de se esconder atrás das outras pessoas. Então, essas pessoas, elas precisam se armar mais, ter mais como prioridade, se dar mais um pouco de prioridade. Por exemplo, quando você está num avião, que o avião tem uma turbulência, a orientação é, mesmo se você tiver com a sua criança do lado, é primeiro você colocar máscara em você, para depois você colocar a máscara na sua criança. Ou seja, primeiro eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, o outro não está bem. Se eu não estiver bem, o meu casamento não vai bem. Os meus filhos não vão bem. O meu trabalho não vai bem. A minha produtividade não vai bem. Eu sempre digo para o meu marido que eu estou cuidando de mim para eu ficar bonita. Primeiro para Jesus, depois para mim, terceiro para ele. Ele, puxa vida, terceiro para mim? Eu falei, porque tu não vai ganhar para Jesus. E depois, antes de te amar, primeiro eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar o suficiente, eu vou parar no meio do caminho. É o que muitas pessoas assim fazem. Ela não se ama o suficiente. Então ela quer sempre um reforço que vem de fora para ela continuar fazendo o que está fazendo. Então diga para sua irmã, diga minha irmã, com todo carinho eu lhe falo, você é tão preciosa, tão amada por Jesus. Você precisa se amar mais, ok? Se amar mais. Talvez esse seja um dos motivos que muitos casamentos cheguem ao fim. E às vezes tem mulheres queixosas, mas eu vivia para ele, aquele miserável. Pois é, o seu problema é que você vivia para ele. Você poderia viver primeiro para Jesus, depois para você, depois para ele, terceiro para ele. Seu casamento seria outro. Então, vamos se encontrando aí, meu povo. Então, uma pessoa assim, que você acha que é boazinha, que é sempre calminha, não se engane. Ela sente raiva também, mas acaba não demonstrando. Fica se mordendo, se corroendo por dentro, se matando aos poucos, mas tem medo de falar alguma coisa e o mundo acabar. Ela acha, se ela falar alguma coisa, que a coisa vai piorar em vez de resolver. Então isso é um problema muito grande. A gente precisa fazer sacrifícios para a mudança, não sacrifícios o tempo todo para manter a paz. É impossível manter a paz o tempo todo. Jesus disse, se for possível, tende paz com todos os homens. Mas eu lhe pergunto, é possível ter paz com todos o tempo todo? Sim ou não? Não. E o confronto, o problema não é de tudo ruim, porque Ele está aí para nos ensinar, para a gente aprender com Ele, para a gente melhorar naquelas áreas que a gente acha que a gente somos boas demais. Por exemplo, as mulheres trabalhadoras, proativas, de ação, de movimento. Talvez nessa área aí nós estamos nos perdendo.
desconhecendo o valor de contemplar, de estar com Jesus, de crescer espiritualmente e achar que a nossa vida, ela só está indo para frente se a gente estiver trabalhando igual um burro debaixo de carga. E a gente precisa entender que há tempo para descansar aos pés de Jesus. Diga, eu preciso entender. Vamos, mulheres. Diga, eu preciso entender que há tempo para descansar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. E não tem um lugar melhor para a gente descansar senão na presença de Jesus, orando, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, trazendo direção para o nosso coração, consolo, sabedoria, inteligência, criatividade. Eu quero lhe dizer, mulher, linda e preciosa, Jesus é a fonte de tudo que você precisa. Pensa em uma coisa que você tem dito para você e talvez você tenha dito para outras pessoas. Eu estou precisando muito disso. O que você está precisando muito? Eu estou precisando muito de paz. Jesus é a própria paz. Ele é a própria paz. E ele diz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Eu estou precisando muito de descanso. Pois bem, Jesus é o melhor descanso. Não tem travesseiro, não tem cama moderna que venha se igualar ou substituir o descanso que Jesus traz para a nossa vida. E a gente precisa entender isso. E outra, aquele tempo que você tira para ficar a sós com Jesus, não é perda de tempo. Não. Diga, quando eu paro para ficar com meu mestre, é o tempo de recarregar as minhas baterias. E eu digo sempre para os meus pacientes, o smartphone ele é extremamente importante. Eu acho que é uma das coisas que o homem moderno mais usa é o smartphone. A gente usa hoje o nosso celular para quase tudo, né? A gente quer pagar uma conta de água, de luz, né? Quer pagar uma loja, quer comprar alguma coisa, né? Em outro estado. A gente usa o nosso smartphone. A gente quer fazer um trabalho de escola. A gente usa o nosso smartphone. Fale aí outras coisas que você usa. Você faz com o seu smartphone. Fale aí. Fale, mulheres. Como é ganhar dinheiro? Entende? Tá tudo aí o dinheiro, as mulheres cheias de dinheiro, tá com o celular, tudo aí com aplicativo, é um cliquezinho, pá, resolveu muita coisa. Então o smartphone ele é extremamente importante. Agora eu lhe pergunto, com ele descarregado, por mais útil que ele seja, você pode fazer alguma coisa? Não tem utilidade nenhuma. Eu agora estou com um velhinho, o meu celular é bem velhinho, eu comprei em 2017 e eu uso muito. E aí, quando o celular está velhinho, uma das coisas que acontece é que ele descarrega mais rápido. Sim ou não? Ele descarrega mais rápido. E uma das coisas porque ele descarrega mais rápido, não é só por tempo de uso, é porque a memória está muito cheia. E os meus meninos sempre falam, mãe, o problema do seu celular é que a senhora guarda muita foto. Eu gosto de foto, gente. Eu termino um evento, eu tenho tanta foto, aí eu saio mandando foto para A, para B, para C, para D. E depois eu não quero me desapegar da foto. Eu tenho foto de tudo que você imaginar. Na vida que já me aconteceu, eu tenho foto. Só quando acontece uma tragédia, como aconteceu um dia desse, que eu fui excluir uma coisa, excluir outra sem querer, e eu excluí mais de 1000 fotos. Mas o que eu quero dizer com isso é que o smartphone, por mais excelente, por mais útil, por mais importante que ele seja para o homem moderno, para a mulher moderna, é se ele estiver cheio demais, ou se ele estiver descarregado, ele não tem utilidade alguma. Então, às vezes, nós também, que temos 1001 utilidades com o smartphone, às vezes a gente descarrega também. A gente fica esgotada.
Eu acho que Marta estava esgotada ali, agoniada. Meu Deus, o arroz já está pronto, o macarrão ainda está na água. Meu Deus, e esse queijo... Que não tinha queijo, né? Eu ia dizer, e esse queijo que está congelado, mas aí eu lembrei que não tinha... que não tinha congelador naquela época. Mas ela estava agoniada, porque ela estava sobrecarregada. Mas foi uma opção dela estar trabalhando naquele momento, porque ela poderia se assentar como Maria se assentou aos pés de Jesus para aprender. Mas, pela sua personalidade, ela disse, eu não vou dar uma de preguiçosa e vou deixar o mestre sair da minha casa com fome. Ele vai sair, mas ele vai sair de barriga cheia, ele e os seus discípulos. Então nós precisamos entender, queridas, que quem tem uma personalidade, né, como a de Maria, tem uma tendência a ser mais passivo em seu comportamento. E a passividade não é uma coisa boa. Você não pode agir quando é para você não agir. Mas você não pode ficar parada quando é para você agir. Então, quando agir, quando não agir, pastora? Tem que sentar para ouvir de Jesus. Tem que receber dele para ter a orientação dele, para saber o que fazer e o que não fazer. Entende? Porque ele sabe exatamente a hora de você agir, a hora de você fazer. Então, Marta fazia o que era relevante. Maria fazia o que era indispensável. Então, o nosso problema é que a gente está trocando o que é relevante por aquilo que é indispensável. Eu tenho que fazer o que é relevante? Claro que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Eu tenho que me exercitar? Claro. Eu tenho que ter momento com os meus amigos? Claro que sim. Mas eu não posso substituir o que é prioridade, o que é indispensável por aquilo que é importante e que é relevante. Então o problema, né, o nosso problema talvez seja exatamente esse, de estar trocando o que é indispensável por aquilo que é relevante. A gente precisa colocar a adoração no nosso serviço, e o nosso serviço na adoração. Então, nós podemos aprender com essas duas mulheres. Se você é proativa, continue sendo proativa. Se você é uma mulher de ação, de movimento, de trabalho, continue assim. Foi Deus que lhe fez assim. E às vezes a gente é criticado. Gente, parece que alguém tem como é que fala? Um gurgumil, não, como é que chama? Que não fica parado. O pessoal usa um termo aí popular. Que não consegue ficar parado. A pessoa que é agitada. Gente, não consegue ficar parado. Então, assim, se Deus lhe fez assim, nessa pessoa energética, cheia de movimento, cheia de ação, permaneça assim. Agora, coloque a adoração no seu serviço. A Bíblia diz, tudo quanto nós fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Então, mesmo lá no seu trabalho, gente, não é espiritual só quando eu estou aqui. Você é espiritual e a sua vida é espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual e a minha vida é espiritual. Diga, a minha empresa é espiritual também. É material e é espiritual. Ok? O meu corpo que eu estou lá me exercitando, pegando peso, ele é material e ele também é espiritual. Porque nós temos muitas experiências sobrenaturais com esse corpo material. Então, a gente não pode desmembrar a vida espiritual da vida material. Então, a gente precisa trazer a adoração para o nosso serviço e o serviço para a nossa adoração. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque eu não tenho tempo para servir o Senhor, porque o meu tempo é para adorar, é para derramar-me aos pés do Senhor. Não. A Bíblia diz aqui em João 12, o versículo 13,
que Maria também se desenvolveu espiritualmente. Ela colocou o serviço como cooperação na sua adoração. Aí o versículo 3 de João 12, 3 diz assim: então Maria, tomando um libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes com seus cabelos e encheu a casa do cheiro de nardo e de unguento. Então ela trouxe o serviço para a sua adoração, porque a fé sem obras é morta. É igual o corpo sem o espírito, ele está morto. Não presta, tem que enterrar. Não é assim quando alguém morre? Não presta, tem braço, tem perna, tem olho, tem cabelo, mas está morto, está sem o espírito, não presta, tem que enterrar. Então, uma pessoa que tem a fé, que tem um espírito, é uma pessoa espiritual, mas ela não tem obras, ela não tem ação, ela está morta espiritualmente. Então, a gente não pode ficar só nessa condição de adoração, de contemplar Jesus, de derramar as nossas lágrimas aos pés de Jesus. A gente precisa apresentar o nosso serviço a Ele, o nosso nardo puro, o nosso sacrifício, quebrar o nosso nardo. Vai ter trabalho, vai sujar a casa, vai sujar os pés de Jesus, mas eu vou trabalhar, eu vou secar com os meus cabelos. Diga para a sua irmã, diga: você está entendendo, minha irmã? Diga: você precisa colocar adoração no seu serviço e colocar serviço na sua adoração. Então, com relação à personalidade, cada um tem a sua. Cada uma tem a sua. Você não pode negar que você é quem Deus fez você para ser. Se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de estar em movimento, que gosta de estar com gente, que gosta de sair, isso fala de quem Deus lhe criou para ser. Deus gosta da individualidade. Se Deus gostasse de todo mundo igual, Ele tinha feito todo mundo com a mesma cara, com a mesma estatura, com a mesma personalidade, com os mesmos gostos. Diga para sua irmã, diga: minha irmã, você é tão diferente de mim. E não há problema nisso. Isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção, porque nós podemos ser beneficiadas com aquilo que eu não tenho, mas que a minha irmã tem. Com aquilo que a minha irmã tem, mas eu não tenho. Ok, minhas amadas? Então, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Não podemos negociar o estar com o Senhor. Jesus chamou os seus 12 para estar com Ele, para servir. Alguém abra aí para mim, eu já estou encerrando aqui, Marcos 3:14. Jesus chamou os seus 12 para estar com Ele e para servir. Então, a minha vida, ela deve seguir essas duas dimensões: estar com Jesus, comunhão, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de congregação, tempo da célula. Eu quero lhe dizer que Jesus tinha uma célula na casa de Lázaro, Marta e Maria. E a relação que eles tinham com esse povo não era uma relação de líder e discípulo, não. Era uma relação de amizade. De amizade. E na célula, a gente desenvolve exatamente isso, Drica. Essa relação de amizade. Eu cheguei na casa de Drica ontem, e eu falei: Dri, tem o que para comer? Aí ela: tem cuscuz salgado, pastora. E o cheiro de peixe cobrindo a cozinha toda. Eu falei: tem peixe também? Tem. Falei: ô, minha filha, bota um taquinho de cuscuz e um taquinho de peixe aqui, que eu quero os dois. E isso é uma relação de amizade. Você não faz isso na casa de alguém que você tem uma relação só de irmão de igreja. Não. É minha amiga. É minha discípula, mas é minha amiga. A gente tem uma afinidade. Eu tenho uma liberdade. Quando eu vou para a casa de Thay, eu abro a geladeira dela. Eu vejo uma coisa gostosa. Thay, tem o que aqui? Quer, pastor? Eu falei: minha filha, quero. Se eu não quero também, eu digo: eu não quero, não. Então, essa relação de amizade, essa relação de proximidade, você vai para a cozinha e você não tem essa dificuldade de se revelar. Alguém encontrou Marcos 3:14? Pode ler bem alto. Aleluia. Glória a Deus.
Então Jesus escolheu, né, esses apóstolos para estar com ele e depois para pregar. Então, primeiro estar com ele. Diga, o meu primeiro propósito é estar com Jesus. E depois pregar a palavra dele. Ok? Então, eu vou falar daquilo que ele tem compartilhado com o meu coração. Então, se nós não estamos com Jesus, é porque nós estamos atarefadas demais, ativistas demais, correndo demais, ocupadas demais. Então, hoje, o Senhor vem ao meu coração, ao meu encontro, ao encontro do seu coração, da sua vida e diz, tem tempo para tudo. Tem um tempo de trabalhar e tem um tempo de estar com Ele. Se coloque de pé, chamar o pessoal do louvor para a gente derramar aqui um nardo puro na presença do Senhor. Diga para sua irmã, sua personalidade não é um defeito. Diga, não é um defeito. Diga, o que é defeito é você não buscar a presença de Deus. Diga, isso aí você tem que consertar. Isso aí você tem que arrumar. Diga para sua irmã, arrume tempo para estar com Deus. Né? Já ouviu aquele ditado? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Ô, minha irmã está lendo a Bíblia. Ô, pastora, não tenho tido tempo. Ô, minha irmã está orando. Ô, pastora, não tenho tempo. Ô, irmã, está indo na célula. Ô, pastora, não tenho tempo. Está indo na igreja. Ô, pastora, não tenho tempo. Então, se você arruma tempo para ir à academia, arruma tempo para ir ao trabalho, arruma tempo para cuidar dos filhos, arruma tempo para cuidar do marido, arruma tempo para ir botar um botox no zóio, na cara, tem que arrumar tempo também para estar aos pés do Senhor. Amém, amadas? Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha se encontrado nessas duas características, né, de personalidade. Eu, das duas, eu tenho uma personalidade de Marta. As irmãs aqui da igreja já sabem, eu sou movida por movimento e ação. Eu tenho que me policiar muito, porque se eu não priorizar, né, se eu não buscar o reino de Deus como prioridade, eu vou estar sempre ocupada, servindo o marido, servindo os filhos, servindo os irmãos, servindo os meus pacientes e achando que eu estou por cima da situação. Então eu preciso me policiar, porque eu sou movida por tarefas. Eu sou movida por tarefas. Mas eu preciso entender que o meu valor está acima daquilo que eu faço. Eu preciso fazer, porque as pessoas que são mais contemplativas, elas não terão o ritmo, a velocidade que eu tenho. É algo natural. Eu estava conversando, Thay, com Thaís essa semana na academia, e eu celebrando que ela estava lá fazendo exercício. E aí ela falou em você. Ela disse, pastora, eu acho que aquela menina pegou a minha energia e a energia de Flávia todinha, porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanta energia igual a Tayana. Eu falei, é assim mesmo, minha filha. Um Deus faz com a voltagem mais alta, outro com as voltagens mais baixas, mas cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Eu estava conversando com uma moça lá essa semana, na academia, ela dizendo que ela vai todos os dias da semana para a academia e ainda faz crossfit. Ela disse, eu sou movida por desafios. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dela. Ela disse, eu sou movida por desafios. Eu gosto de me desafiar. É uma personalidade. Tem gente que não quer ir nem uma vez para a academia. Um dia na semana não quer ir. Deus é mais, gastar meu tempo. Eu prefiro ficar aqui lendo meu livro. Eu prefiro no meu horário vago eu descansar, tomar um banho e deitar, reclinar na minha cama. Você entende? Então aquilo que você faz, que você escolhe fazer, tem a ver com quem você é. Diga glória a Deus. Aleluia. Para louvar o Senhor.